pedimos a Deus que nos abençoe. Vamos prosseguir os nossos estudos. Agora, tomando a primeira epístola de Paulo a Timóteo, nós estamos estudando o capítulo 5, de número 5, e estamos culminando esse estudo do versículo 17 ao de número 24. Então, nós temos aqui o texto genérico que nós vamos culminar hoje. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserve-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e de tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestados, ou são manifestos, assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então nós tivemos, durante algumas semanas, trabalhando o simbolismo dos textos que foram lidos agora. E ao longo do tempo a gente percebeu, dentro de uma escalada, de uma construção doutrinária que a gente fez ao longo dos estudos deste capítulo, que o presbítero é a simbologia daquele suprassumo que nós arregimentamos pelas reencarnações e que expressa o que a gente tem de mais depurado. Da mesma forma que o presbítero é que forma o conselho nas novas igrejas que surgiram depois da organização cristã, são os anciãos que orientam, que aconselham, que norteiam, exatamente por causa da experiência acumulada. Nós temos um estudo do Emmanuel em que ele fala sobre a vontade. O suprassumo, ou vamos dizer, o sumo sacerdote na intimidade de uma criatura é a lucidez que a vontade apresenta. A lucidez que governa o desejo, porque o desejo não tem identidade, ele vincula a criatura aos processos de sobrevivência. Mas no tempo esses processos formam uma mentalidade, e essa mentalidade passa a ser o guia da criatura. Quando Emmanuel define que a mente é o espelho da vida em toda parte, e que no plano em que nos encontramos, a mente poderia ser definida como campo da consciência desperta, na faixa evolutiva em que os conhecimentos adquiridos nos permitem operar, está dizendo exatamente isso. Debulhando o texto de Emmanuel, que é muito bonito e muito profundo, ele diz assim: olha, todo o conteúdo armazenado que faz uma espécie de link e vira um painel de informação, o aculturamento da criatura é o despertamento da sua mente. E é por causa desse conhecimento que ele passa a ler a vida e ele dá nome às coisas. Então a gente pode virar para uma pessoa que está numa condição, vamos dizer assim, de início evolutivo, pode ser numa tábua, né? Pode pegar uma aborígene bem simples, um elemento bem simples, e querer explicar equações morais já depreendidas, aprendidas, fixadas, porque, por exemplo, vive em grandes centros culturais. Não estamos falando de intelectualidade, mas dos desafios morais que essas pessoas começam a estudar, e por isso se fundou a chamada psicologia. A psicologia surgiu por uma necessidade de entendimento das criaturas e começou a se codificar. A gente pode, por exemplo, fazer uma reflexão aqui. Olha, um tal de Erich Fromm, norte-americano, definiu que respeito é ver o outro. Isso é uma concepção moral. Respeito é ver o outro. O que é ver o outro? Olhar para ele? Não. Enxergá-lo como ser. Ele quis dizer isso na área da psicologia. Então a gente começa a ter conceitos
Nasceu a psicologia por efeito disso. Nós vamos tentar falar isso com o aborígene, que vai saber falar de caça, pesca, trovão, raio, o pajé. Aí a gente falou assim, o universo dele é muito restrito. Seria o mesmo que tentar explicar para as nossas crianças que estão ainda no corpo, que limita as suas percepções mais aguçadas. Então a gente tem que fazer uma adaptação. Eles vão ter que conhecer primeiro as leis que tangem ao físico, à matéria. Nós temos que fazê-los sentir que o fogo queima e dói, provoca sofrimento. A partir desse fogo que queima, a gente vai ensinar depois que a arte dele, que violou os direitos, provoca um outro fogo, que não é o que queima aqui não, mas é um fogo que dói no coração. Então, a partir de uma referência física, a gente começa a implantar nele uma referência moral. E a vida faz isso conosco. A gente tem toda uma metodologia de ensino, né? Nós temos uma ciência pedagógica que nos ajuda a falar uma língua apropriada a cada idade, a cada faixa. E nós sabemos o que cada faixa representa, se formos nos debruçar sobre essa ciência. Mas em termos espirituais, os Espíritos têm falado conosco dessa forma. Na época que antecedeu Moisés, nós vivemos uma espécie de paganismo, mas que dentro desse paganismo houve uma codificação de ideias, houve um registro de aprendizado, que foi base para que a ideia monoteísta fosse trabalhada por Moisés e os profetas. E eles falam para a infância das nossas almas. Começam a codificar as coisas. Isso é 3 ensinamentos de ordem positiva, para depois vir, não, 7. Menino, não faz isso, menino, não faz isso, não pode isso, não pode aquilo. Foi assim. As tábuas da lei se constituem a primeira grande codificação da lei divina, e ela tem essa conotação. Mas aí vem Jesus, na lei de amor, e abre os panoramas. Ensina que o Deus dos exércitos é o Pai nosso. Ensina que não se deve ficar apenas na defensiva, não faças a teu próximo que não desejas que o próximo te faça, mas ensina que faça a teu próximo o que desejas que ele te faça. E ele positiva tudo. Então Jesus descortina um mundo novo da espontaneidade, que diz respeito ao amor. E nós estamos entre a lei e o amor. Ora, precisamos do aguilhão da lei cerceando o nosso direito, para que a gente possa desconfiar que estamos excessivos. Mas tem área da nossa vida que a gente é espontâneo e abunda coisas que fazem bem às pessoas. E é a esfera do amor. Então nós somos uma mescla. A imagem do lunático, que ora cai no fogo, ora na água, é bem interessante. A gente consegue, em determinados lances, ter lucidez, em outros a gente é embotado e precisa de forças externas agindo sobre nós para nos sensibilizar. O que justifica o será lançado de pés e mãos atados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Treva exterior é efeito de fora para dentro. É o chicote que vem em cima. E a gente fala, isso dói. Por que dói? Por que eu estou apanhando? Aí vai fazer reflexão. Aprendeu? Oh. Então agora eu tenho um conceito formado em aspecto moral. E ele passa a me reger. Então, aqui no texto do Paulo, quando ele fala do presbítero, ele está falando daquele conselheiro que orienta. E nós temos que respeitar isso. Hoje a gente ouviu de uma pessoa uma coisa muito interessante, que é uma pura verdade. Que a mãe dele ensinou para ele que quando o indivíduo perdeu a vergonha, perdeu tudo. É o que nós estamos vendo na sociedade. A vergonha é o senso interno de limite. O Chico batia numa tecla, Chico Xavier. Ele batia nessa tecla a sua vida inteira, com relação, principalmente, às crianças. Nós temos que ensinar 2 coisas principais aos nossos filhos: amor ao trabalho
e respeito aos mais velhos. Amor ao trabalho, respeito aos mais velhos. Nós estamos vendo isso? Amor ao trabalho, respeito aos mais velhos. Então a gente constrói uma sociedade dentro de padrões éticos, morais. Mas hoje se zomba de tudo. Se zomba de Deus. De lá do ser humano. Então nós não podemos seguir como se fôssemos pessoas sem nenhum compromisso interno ou externo. Se não respeitamos as leis, vivemos o caos. A anarquia é a quebra de toda e qualquer manifestação de ordem. O que nós queremos? Nós tomamos tantas experiências e o que a gente percebe aqui na orientação de Paulo para o seu filho do coração Timóteo, que ele começou a tutelar aos 13 anos de idade e orientava com essa maturidade, com essa lucidez cristã que ele apresentava. E o menino correspondia. Então foi alguém que ele pegou com maturidade, já reencarnou com habilidades, com propensões, com aberturas, e nós vamos percebendo que ele orienta profundamente. Tanto que a epístola, primeira e segunda, dirigidas a Timóteo, são cartas de orientação para a cristandade inteira. Porque o próprio Pedro, à época, falou: considere que as epístolas de Paulo são do próprio Cristo. Ele estava intermediando o Cristo na divulgação da doutrina cristã que então se implantava. Então nós vemos aqui o presbítero que governa e tem que governar bem, seja estimado. Porque no plano interno, a vontade que é lúcida é o botão determinante e que governa todos os departamentos como memória, desejo, inteligência e vai por aí. Então quer dizer que é a vontade, é o botão determinante. Se não apertar, é o caos. E nós temos figuras lindas na história da construção religiosa. Porque no livro Gênesis, a Eva passa na frente de Adão. A Eva, sentimento, desejo. Passa na frente do Adão, razão. Não filtrou. Se não filtrar, dá zebra. Comeu do fruto proibido. O que é o fruto proibido? Pisou em terreno que ela já conhecia e que era vulnerável. A mulher de Ló recebeu orientação. Por que a mulher que passa sempre na frente e faz tudo errado? Eles vão brigar comigo. É a mulher interna. Porque o desejo está relacionado com sensações. Sentimento é mais qualificado. Sensações. O berço do sentimento é a sensação. A gente estuda evolução, a gente vai lá naquela plantinha chamada sensitiva, que é citada pelos espíritos. Ali começa o trabalho do sentimento. Passou perto, ela se recolhe. Sensação. A sensação nasce no vegetal. E ali começa o trabalho que vai redundar lá no sentimento do ser humano. Está lá na retaguarda. Para que serve planta? Só para comer? Para que serve pedra? Só para pisar? Para que serve bicho? Só para ter diversidade e a gente caçar? Não. São irmãos em evolução. O Chico um dia disse, diante da pergunta dos curiosos: você pode ver a alma das plantas e dos animais? E ele definiu muito bem. Se eu me concentrar bastante, eu posso ver sim a crisálida de alma nos animais e o movimento da seiva nas plantas. A gente acha que Francisco de Assis era um louco, né? Conversava com plantinho, com peixinho, dava bom dia pro sol, falava com a terra. Não tinha loucura ali não. Aquilo é consciência cósmica. Os princípios inteligentes estão por toda parte. Eles definem a atração no mineral, sensação no vegetal, instintividade no animal e inteligência no homem. Só que no homem não é princípio, é ser. Princípio consciente, ser consciente. Porque ele começa a construir sua consciência. O pensamento contínuo é do homem, fragmentário do animal. O animal tem lampejos de inteligência.
mas não tem a ordenação que o homem tem. Mas são irmãos menores, como diz Emmanuel, que a gente precisa respeitar. Temos feito de tudo com essa terra. Ainda não chegamos ao plano do respeito, da consideração, para perceber que tudo é comunhão. E nós impomos um jugo muito pesado a tudo que nos serve. Então nós estamos vendo o presbítero no versículo 17, e ele cita no 18 sobre a escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha e digne ao obreiro do seu salário. O que está dizendo aqui? Que toda a ordem universal define méritos e deveres. Deveres e méritos. Para comer a gente não precisa ir com a boca lá. É um termo que, se o Haroldo estivesse aqui, com as pesquisas históricas dele, ele diria: são expressões idiomáticas, foram traduzidas conforme deu. Mas nós pesquisamos o sentido, e o sentido é esse aqui, ó, no segundo versículo citado: digno é o obreiro do seu salário. Você cumpriu o seu dever? A nutrição vem. Você está fazendo a sua parte? Pode esperar que a vida traz para você o que você precisa. Nós não precisamos fazer negociata. O ser humano, no uso das suas atribuições de livre-arbítrio, sofisticou o crime, superlativizou a sua loucura. Mas ele não precisava disso não. A gente estava comentando hoje, nós estamos aí comemorando 150 anos do livro Céu e Inferno, quando Allan Kardec vai estudar sobre o inferno, ele vai definir na visão espírita: tudo que se concebe por inferno é irreal, é ilusão. Como? Não existe inferno? Por criação divina? Não. É o que a doutrina espírita ensina. Mas e umbral? Ele vai falar sobre êxtase, visionários, etc. É mundo pessoal e transitório. Tudo isso é transitório. O que Deus criou é luz, porque Deus é amor. Sombra corre por conta do indivíduo, que ainda não tem evolução. Umbral é subproduto dos nossos sentimentos e pensamentos. Nós criamos essa poeira, essa toxina. Não foi Deus. Ele existe por necessidade nossa, por criação nossa. Portanto, é transitório, não é real. Real é tudo que é imortal, eterno. Tudo que é eterno é o que Deus criou. Suprema bondade, suprema sabedoria, suprema justiça, suprema inteligência. Isso é real. Por isso, nós podemos destruir tudo no campo. Daí a pouco, ele se cobre de verdura e pele. Por efeito de uma força chamada vida, que nasce do amor de Deus. Ninguém vence isso. Nós vemos os dramas mais terríveis na humanidade. Nós estamos vivendo aí o Boko Haram, sequestrando meninas, sabe-se lá o que fazendo com elas. Que espíritos são esses? Nós estamos vendo esses jihadistas, o Estado Islâmico. São o que mesmo? Onde é que esse povo estava? Onde estavam os que têm sentimentos cobertos por treva, que deturpam os melhores ensinamentos? Onde estavam aqueles que, em nome de Jesus, arrasaram civilizações? Nós já vivemos isso antes. Quem não se lembra da história de um Atahualpa? Um índio do centro da América que tinha uma sabedoria que se tornou até uma lenda e que quis dialogar com os espanhóis famigerados que, em nome da religião cristã, dizimavam tudo que viam pela frente. Estes homens eram cristãos? Eles conheceram o seu inferno pessoal, porque o de Deus eles não conheceram. O de Deus não. Eles conheceram o efeito de suas ações para tomar ciência do que fizeram. Isso por força de uma lei, a cada um segundo as próprias obras.
Mas a lei de Deus, como disse Jesus, para aqueles que tentavam apedrejar a mulher que foi pega em adultério. Mas Moisés estabeleceu a carta de divórcio. Quando elas são pegas, aí Jesus disse assim: Moisés estabeleceu a carta de divórcio por causa da dureza de vossos corações. Mas no princípio não é assim. O princípio de tudo é são. Quando a gente estuda os vícios e as virtudes no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, sobre as leis morais, o que nós vamos ver da informação doutrinária? O princípio daquilo que nós conhecemos hoje como vícios é salutar. O mal é a exacerbação de uma necessidade, é o excesso. Então o princípio da vaidade é bênção, porque a criatura se preocupa em banhar-se, em cuidar-se, zelar pelo corpo, escovar dente, comer saudavelmente. Isso é o princípio da vaidade. Agora o excesso dela é o quê? Virar monstro. Porque quer construir algo impossível de ser construído conforme a idade que se tem. Por aí. O Chico nunca foi contra o progresso de cirurgias corretivas. E ele falou que a ciência, com a permissão de Deus, se desenvolvia nessa área para que muitas pessoas que carregavam expressões que as maculavam, que as induzia a menosvalia, a baixa estima, pudessem se recompor. É em nome da misericórdia. Mas isso é tão diferente de excessos. Tão diferente. Então, o homem abusa daquilo que a misericórdia divina oferece. Mas escolhe por conta deles. Porque isso não foi criação de Deus. Chama-se livre-arbítrio. Então nós entendemos perfeitamente que nós vivemos as nossas ilusões até nos saturarmos delas. Mas o dia também que desperta acabou. Onde está, ó homem, a morte que lhe devorou por tanto tempo? Morte moral. Ela não existe mais. Por isso Paulo escreve, e nós vemos no Evangelho, que o último inimigo do homem é a morte. Vindo depois disso a ressurreição. Quando ele aprende a não se matar, porque se entrega conscientemente àquilo que não vale a pena, aí ele tem vida. Então a gente fica assim: por que eu ando tão triste? Por que eu ando deprimido? Por que eu ando amargurado? Por que eu estou fazendo tanto movimento de bem e não consigo ter aquele júbilo de alma? Faz uma reflexão. É só movimento ou tem conteúdo no que você faz? Como anda a sua renovação de padrões mentais? Será que você faz um movimento lá fora, mas a sua mente continua a mesma viciada de antes? Será que você continua apegado da mesma forma às mesmas coisas que não valem a pena? Tem gente que olha o abismo, fala que ele é feio, xinga ele, briga com ele, mas pula lá todo dia. Isso é um símbolo, porque nós adoramos eleger por capricho aquilo que não presta. Isso é que nem aquela história da gente querer ficar melhor no corpo, né? Ter menos quilinhos, a gente olha e fala assim: hoje eu faço. Mas aí vem a tentação. E o estudo da tentação está na primeira epístola de Tiago. Bem-aventurado é o varão que é tentado. Mas, sendo tentado, não diga que foi tentado de Deus, porque Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado. O estudo dele vai ao encontro do estudo de Allan Kardec. Deus não tenta seus filhos. E nem pode ser tentado por ninguém. Não tem diabo que pode tentar Deus. Porque Deus é. E o diabo não é. O diabo é um filho louco que acha que tem alguma coisa que não tem. O Espiritismo não acredita no diabo. Por isso não acredita no inferno. Não há institucionalização disso. São efeitos transitórios das mentes pervertidas. E vai durar o tempo da perversão da mente. Curou, acabou. André Luiz ajudou a nutrir o umbral por 8 anos.
No dia em que ele caiu em si e reconheceu que tem uma força superior a ele próprio, a sua pseudo-vaidade, porque ele se achava, né? Cientista, médico, ele se achava. No dia em que ele viu que ele era miserável, que tinha uma força que governava tudo e que ele não era nada, ele ajoelhou. Bastou isso. Divisou Clarence com seu cajado de luz. Foi recolhido. Para ele, acabou o umbral. Para ele. Aí visitou o umbral de outrem. Quando ele retorna ao umbral, já era o umbral de outrem, não era dele mais. Dona Ivone Pereira, o assunto é muito bonito. E a gente tem que valorizar o presbítero. Ou seja, a lucidez moral que já nos visita no campo da consciência. Desperta, que está na mente. Dona Ivone Pereira conta que ela estava na casa de um parente, numa determinada região, e que ali no passado tinha sido assim, um terreno, resto de fazenda, que foi picotado. E ela começou a entrar em relação com um espírito. Ou seja, ela entrou em relação com um espírito que estava parado no tempo. E o Hermínio Miranda escreve que tempo é lugar. Bonito, né? O pensamento dele. Tempo é lugar. Tem muita gente aí que faz movimento externo, está parada num acontecimento que se deu e que marcou profundamente sua vida. Os psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras sabem disso. Há manchinhas. O elemento parou no dia que foi abandonado, no dia que o filho morreu, no dia que não sei quem foi embora. Parou no tempo. Ou crime. Como é o caso de alguns suicídios. Um eu li hoje, das narrativas de Allan Kardec, na segunda parte do livro Céu e Inferno. Eu estava analisando o assunto. Há 6 anos, o homem que lá na França pulou de uma torre e se esborrachou 62 anos em cima de pedras, ele repetia a visão daquela cena e daquele sofrimento há 6 anos, como uma forma de autopunição. Porque ele não se perdoava pelo crime do suicídio. Não se perdoava. Esse é o problema. Por que tem suicida que reage rápido? Quantos escreveram poesias através do Chico? Quantos poetas portugueses e brasileiros desencarnaram tragicamente, até por suicídio, e voltaram falando da vida e do aspecto moral da vida? Fizeram isso para quê? Como uma forma de se regenerar. Mas a vida é muito ampla. Então, nós voltamos ao assunto dizendo que nós temos no campo interno, na tentação, que citamos aqui de Tiago, para quem quiser consultar, no primeiro capítulo, primeira epístola de Tiago, ele vai falar que Deus não pode ser tentado. Mas o varão, quando é tentado, ele pode ser enganado pelas suas próprias fraquezas. O termo que ele utiliza é: varão, quando tentado, vai ser engodado pelas suas próprias concupiscências. O que é isso? Ele, quando vem uma tentação, ele é enganado por aquilo que ele cultiva, que são suas imperfeições. Somos espíritos imperfeitos aqui na Terra. Não adianta achar que a gente tem perfeição. Não tem. Perfeito aqui foi Jesus. E alguns que se aproximaram dele, vencendo-se a si mesmo. E nós estamos na escalada. E a gente tem que ter o quê? Vigilância. Vigilância, que é o que o Paulo está ensinando aqui para o Timóteo. Está dando uma aula para ele. Para ser vigilante. Considera aquilo que realmente foi atestado a ferro e fogo. Presta tributo a isso. E vai recomendar outras coisas que nós vamos passar rapidamente aqui para poder fechar esse capítulo. Então, nesse texto da tentação, ele é tentado, se deixa envolver. O que aconteceu com ela? A serpente, que é uma força bem telúrica, bem terrena, onda mental na horizontal, ela vem e faz o quê? Ou, se quiserem, ela é a corporificação dos obsessores, que podem ser internos ou externos. O assunto é amplo. Não adianta falar que tem espírito só querendo me atazanar, não. Ele vem pela podridão que está aqui dentro. Desculpem o termo. Mas mosca varejeira não poliniza flor. E abelha não visita lixo. Vale a reflexão. Cada um na sua área.
Então eles vêm em razão de quê? Atração, lei de atração. Só que a gente é tentado. Compra pelo engano com uma Eva. Quer dizer que se eu comer eu vou saber mais do que eles? É isso que a serpente falou. Tentou ela na vaidade e na ambição. A pessoa não quer sempre mais. Isso vem por onde? Pelo desejo. Por isso que em nós a mulher é perigosa. E o Paulo fala assim, a mulher não pode entrar no templo sem cobertura na cabeça. E a mulher fala assim, preconceituoso, machista. Na época assim. Mas simbolicamente, a cobertura da mulher é a razão. E ele escreve, a cabeça da mulher é o varão, razão. E a cabeça do varão é o Cristo. E a cabeça do Cristo, Deus. Ele me ensinou direito? Por que eu vou brigar com ele? Então a gente tem que entender os símbolos. Compreendi isso, eu olho para a tentação, não, resisto. Aí eu lembro de Emmanuel, é melhor resistir sobre os aguilhões da consciência do que ceder sobre os narcóticos da queda, do que rir sobre os narcóticos da queda. Ele deu recado. A pessoa esperneia, chora, geme, xinga Deus, mas faz. Daí a pouco ela olha e fala assim, obrigado, Senhor, saí desse buraco. Aí ela enche de força. E conseguiu vencer. O outro ri fácil. Mas olha para trás e fala assim, só esse lugar. E agora? Perdi minha alma. Ganhei o mundo e perdi minha alma. Tem gente que acha que é só dinheiro. Não é mesmo? É um mundo estrito, egoístico, caprichoso. Porque mundo tem demais, né, gente? A gente pode estar vivendo aqui, ó. Nós temos muitas ilhas aqui. Graças a Deus essas ilhas estão sintonizadas por um fio de entendimento da proposta divina. Por isso a gente está aqui. Mas no mundo nós somos ilhas, cada um com seus ideais, com suas buscas, com seus apetites. Então, se existe algo que nos irmana no mundo, são as nossas necessidades. Necessidades, em primeiro plano. A gente tinha um amigo que viajava no mundo inteiro, fazendo trabalho para o governo federal. E ele tinha muita cultura, tinha muito acesso. Aí ele virava para a gente e falava assim, oh, gente, quanto mais eu viajo no mundo, mais eu vejo que o ser humano é o mesmo em qualquer lugar. Muda roupa, muda língua, mas as necessidades são as mesmas. As imperfeições são as mesmas. Então a gente é irmão. Irmão na necessidade. Até que a gente aprenda a construir uma vida digna, a gente vai ser irmão na luz. Filhos de Deus. Seremos todos filhos de Deus. Então nós temos a dignidade da criatura sendo trabalhada por ela, com muita vigilância, para que ela possa alcançar o seu salário. É da lei. A gente recebe porque fez. Então não adianta camuflar. A camuflação é enganar-se a si mesmo. O Emmanuel, quando ele vai tratar no Vida e Sexo sobre relacionamento, ele diz assim, ninguém engana alguém sem ferir a si mesmo. Ninguém. Ninguém usufrui do outro. A pessoa ou perde ou ela ganha pelo investimento que faz. Se ela é honesta, se ela procura dar o melhor de si, que seja infinito enquanto dure. Porque ninguém é propriedade de ninguém. Da mesma forma que vincula, um dia desvincula. Mas que seja desvinculação, como André Luiz ensinou. Não se corta onde se pode desatar. Desatou, vai em paz. É o que Jesus fala para Lázaro. Desatai e deixai ir. Não pode cortar. Isso é uma violência. Então, gente, isso vale para tudo na vida. Temos que ter muita sabedoria para estabelecer a desvinculação. No versículo 19, não aceites a acusação contra o presbítero se não conduz a 3 testemunhas. Porque a gente pode ficar bem tendencioso. E aí é circuito fechado. Quando ele fala de 2 ou 3 testemunhas, a gente vai lembrar daquilo. Onde houver 2 ou mais em oração, aí eu estarei presente. Porque tem que ter dinâmica. Não pode ser unicidade. No plano em que nós estamos, não existe isso. Então no plano interno, a gente
às vezes está tendencioso porque foi mordido lá por uma mosca azul. Foi picado por uma mosca azul. A da vaidade. Então a gente começa a ficar inchado, né? E a gente vai embarcar. Para ferir isso, nós temos que buscar elementos internos e externos que façam o papel da contraposição. Você já viu como é que quando a gente está tendencioso, a gente busca que pensa igual? Porque a gente quer ouvir a gente mesmo. A gente não busca pessoas desafio. Não buscamos pessoas independentes. A gente busca pessoas que são coniventes conosco. Ah, mas eu falei com fulano. Isso não é álibi. Você buscou si mesmo, você olhou no próprio espelho. Na verdade é isso que acontece. Quando a gente busca pessoas sábias, sensatas, independentes, aí nós estamos querendo um juízo reto. E a gente pode ouvir o que não agrada. A mulher de Ló ficou com saudade daquela destruição de Sodoma e Gomorra, eles foram avisados. Então ela olha para trás. Olhar para trás é não querer ir para frente, gente. Aquilo é um símbolo muito bonito. Quantas vezes, né, a gente aprende isso conosco, no plano pessoal, a gente fala uma coisa da boca, mas o coração está preso a outra. Quantas vezes a gente pede um atendimento fraterno, faz um atendimento fraterno, a pessoa confessa uma coisa, mas ela não está querendo ouvir o plano da renovação que ela não está buscando. Incomoda. Então nós poderíamos citar muitas histórias, mas o tempo puxa. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também outros tenham temor. A verdade é universal. Que a gente pode falar disso aqui para sintetizar. Por que a doutrina espírita ela tem um cunho universal? Porque ela não veio de uma fonte só. Ela seria tendenciosa. A doutrina espírita foi o fruto dos ensinos dos espíritos em diversos climas, culturas, por métodos diferenciados. Allan Kardec era o ordenador, codificador, sistematizador. Então ele pegava aquilo tudo, confrontava. O ensino é o mesmo. Em culturas diferentes, línguas diferentes. Para isso ele teve que ser poliglota. E ele tinha um canal que ele criou, que foi a Revista Espírita, que intercambiava com todas as culturas, em diversos idiomas, e recebia material de todos os países, até fora daquele continente. Então ele fez o quê? Um colar de pérolas. O sentido de universalidade da doutrina é impressionante. Então você não pode ouvir num sentido só. Ele tem que ter universalidade. A verdade é sempre universal. Ela não pode ser particularizada. Não é a minha verdade. Jesus ensinou assim: vosso Pai, meu Pai e nosso Pai. E é um grande ensinamento. Vosso Pai é como você vê Deus. Mas ele não via da mesma forma. Ele tinha mais evolução. Ele falava, meu Pai, é a visão que ele tinha de Deus. Espírito puro, não era igual a isso. Quando ele falava nosso Pai, comungando, sentido universal. Deu uma ideia? Vai por aí. Avançando, conjure-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. O assunto é esse, não seja parcial, seja universal. E olha a sequência. Deus, Senhor Jesus Cristo e anjos eleitos. O que vocês entendem por isso? Quem é o Espírito de verdade? Aí tem gente que fala assim, é Jesus. Não, é a pleiade que serve a Jesus. Os dois estão certos. Porque o Espírito de verdade, e a gente estudou isso com Honório, o Espírito de verdade, ele dinamiza o que o Cristo contém. Cristo é a missão de Jesus, definida por Allan Kardec no livro A Gênese. O Cristo é a missão de Jesus. É a reflexão de Deus, da sua lei puríssima, que ele incorporou e debulhou. Então, quando ele exercita esse papel, ele é o Espírito de verdade. Porque ele dá testemunho dela. Ele dá testemunho da verdade. Ele dinamiza essa verdade que incorporou em si. Porque não é só verbo, no sentido de palavras ao vento.
É o verbo, naquele sentido do Evangelho de João, se fez carne e habitou entre nós, em espírito e verdade. Então há uma dinâmica. Ele compreende isso quando ele fala dos anjos eleitos, que são os espíritos superiores. Eles são os agentes que executam a vontade daquele que governa e que, por sua vez, reflete o Criador. É bonita a escalada. Sem prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserve de mesmo culto. Não pode arrancar ninguém de improviso daqui onde está e colocá-lo lá. Ele tem que fazer a caminhada dos degraus. Não pode. Impor as mãos pode representar a libertação de determinadas questões, mas a pessoa tem que ter a premissa. Então não pode iniciar antes do tempo. Allan Kardec usou a mesma pedagogia do Cristo. Partiu do concreto para o abstrato, do simples para o composto. Jesus nunca violentou consciência alguma. Ele respondia muitas vezes por palavras, mas aos discípulos, conforme o Evangelho registra, ele conversava abertamente sobre os temas. Tanto que ele foi o primeiro a interpretar o Evangelho. Ele conta uma parábola, a do semeador. Em seguida ele explica a parábola do semeador para os seus discípulos. Hoje o Espiritismo faz isso. Oferece chaves para que as pessoas entendam o sentido verdadeiro das parábolas do universo, estudadas no Espiritismo. Então eles estão munidos de instrumento para isso. E avancemos. Que ele diz aqui, nem participe dos pecados alheios. Participar de pecado? Não precisa. Você desce sem perder a altura. É isso que o Cristo faz. Ele desce sem perder a altura. Ele fala constantemente do Pai. Ele falava do Pai que fecunda a mente. Ele estava desprezando o Pai de José. Ele falava da natureza divina dele, que não foi herdada de José. Foi herdada do Criador. Esse é o Pai por excelência. O outro é o Pai tutor, biológico. Então, nós vemos isso quando compreendemos que não precisamos entrar na lama para falar com o outro que a gente está junto dele. A gente pode compreender a necessidade do outro estar na lama, sem rechaçá-lo, sem preconceito, até criando uma linha de simpatia para poder esclarecê-lo sobre o plano em que ele se encontra e para onde ele pode ir. É isso que acontece numa reunião de desobsessão. O elemento dialoga com o chamado obsessor, com aquele espírito às vezes atormentado, perseguidor, e ele pode argumentar para ele assim: você já percebeu que você é detentor de muitos talentos que poderiam estar trazendo para você, se bem aplicados, muita felicidade? Felicidade que você não experimenta. Porque você está num plano onde você vive na defensiva, vive desconfiado de todo mundo, porque qualquer hora um mais ardiloso pode te derrubar. Não é isso? É. Então, para que você precisa disso? Se você tem tantos talentos, você pode operar no bem, que tudo que você fizer está garantido por Deus. E só Ele pode garantir. Porque onde você está, ninguém te garante, não. Você tem que sobreviver, e só Deus sabe o que você faz para sobreviver. Ele pode sair da reunião xingando quem falou isso para ele, mas ele vai levar a reflexão. Porque ele sabe que é a verdade. Ele sabe. Por experiência ele sabe. É o que muito drogadito faz. Ele quer ficar com a droga, mas ele sabe o que ela faz com ele. É livre-arbítrio. Tem mãe que tomando na cabeça assim, não tem mais o que fazer. Minha filha, então ora e entrega para Deus. Porque Deus sabe como é que mexe com ele. Você não conseguiu. Você não vai desistir do filho, mas você não vai viver a droga com ele, não. Não adoeça a família por causa de um drogadito. Fala para ele assim: ó, meu filho, nós não vamos entrar nisso não, mas você continua sendo meu filho. Se precisar de mim, se quiser recompor, me procura. Mas na droga não é com você não. Dignidade. Não está desprezando.
Porque as situações que a gente está assistindo são as mais difíceis. E a pessoa tem que pensar muito. Com fé em Deus, me dê força moral para não sucumbir nessas provas. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O sangue é o símbolo da entrega. O Evangelho, o símbolo dele é o vinho. Porque o Evangelho é a vida. O vinho, nós não teremos tempo aqui para avançar na reflexão, mas o vinho, ele é o produto da maceração da uva. Quem estudou prolegômenos no Livro dos Espíritos vai ver que a vinha produz as uvas, essas uvas são usadas maceradas e ela contém o suco, que vai ser armazenado, separado, vai fermentar. É o símbolo do trabalho, da evolução do espírito. Da mesma forma que o pão. Pega o trigo e vai lá combinar com outros elementos, vai receber pancada para crescer e vai ser levado ao alto forno. Aí tem um pão formoso. Então é um trabalho seletivo de evolução. Ele é o símbolo. Então quando ele fora, nós estamos aqui pegando na letra, não. A letra não nos interessa, nós estamos estudando o espírito aqui, como nós já afirmamos antes. Não dá para estudar o Evangelho na letra e nós vamos ficar só na história. Aí é muito bonitinho, aconteceu lá, então era tido como um elixir. Mas ele fala isso, mas para nós tem outro sentido. A água é a vida comum, é o dia a dia, o corriqueiro, é a coisa mais simples que existe. A água é o símbolo da reencarnação. Mas só a reencarnação por si? Não. Tem que ter o vinho. O vinho, a gente derrama o Evangelho na existência que a gente recebeu de Deus. E aí, o que acontece? Dá cor e sabor à vida. Por isso que Jesus transforma água em vinho na festa de casamento. Sai do comum e enche de estímulo, porque tem sentido. Então, coloque espírito na sua vida, coloque sentido na sua vida, e o sentido é só o espiritual, o resto é sobreviver. Sensação nunca fez ninguém feliz, sentimento faz. Sentimento é qualificação da sensação. Aí entra o plano do discernimento. E para culminar aqui, os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. Tem muita gente que desperta o juízo, é ter conceitos formados sobre as coisas. Juízo é conhecimento de lei de justiça. Isso é ter juízo. Juízo é ter conceitos sobre as coisas. O juízo pode vir antes da pessoa ter todas as experiências necessárias para formalizar aquilo. Ela pode depreender de um estado. Vou dar um exemplo para vocês. De um pagão. Para a gente combinar aqui. Chega diante de Jesus um dia um centurião romano, pagão, adorava vários deuses, mas que pelo plano do sentimento, que tinha afeto por aqueles que ele comandava, e tinha um servo dele doente debaixo do telhado dele. Ele olha para Jesus, ele vem observando aquele homem e reconhece em Jesus uma autoridade. Olha a fé raciocinada desse homem. Ele vira para Jesus e diz assim: Senhor, não sou digno de te receber no meu telhado, debaixo do meu telhado. Tenho um servo doente em minha casa e sei que basta uma ordem tua, porque eu sou homem de autoridade e sei que estás a serviço de forças maiores. Basta uma ordem tua para que ele se cure debaixo do meu telhado. Jesus falou assim: nem em Israel eu vi tamanha fé. Era fé raciocinada. Um pagão tinha juízo antes de entrar no conhecimento da lei de justiça. Deu fé? Pagão. E Jesus exaltou aquela fé. Ou seja,
o elemento, pela sensibilidade dele, pela observação, chegou a equações que muita gente que está estudando não sabe ainda. Não é isso? Não tem religioso aí que parece negar tudo que ele prega, porque não fez sentido para ele. O juízo ainda não veio. Então tem gente que, olha que bonito o texto dele. Assim, os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. Então ele vira e fala assim: não sou digno de que pise na minha casa. O que ele fez? Tem consciência do pecado dele antes de ter juízo. Não é assim? Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos. Quem leu? A pedido da esposa, no desespero da filha leprosa, vai buscar o tal do Nazareno, Jesus Cristo. Por acaso, um jardim lá, defronta com o homem. Quando ele assusta, ele está ajoelhado. Morre de raiva depois. O que é aquilo? Existe uma intuição de espírito que dá a cada um de nós. Aí tem uma tese de evolução muito bonita que nos ajuda a entender isso. Nós nascemos de Deus e trazemos a herança dele em nós. Descemos da luz para os mundos materiais, apagando, e vamos subir para ascender de dentro para fora. Primeiro é de fora para dentro, no plano evolutivo. Nasceu luz, apagou, foi para o mundo material, para ascender de dentro para fora. Ou seja, dentro desse princípio que a doutrina espírita sugere, nós já sabemos de tudo. E a educação de espírito significa acordar potências que dormem. Deu uma ideia? Então o juízo pode vir antes, definindo o pecado em nós. Ou, como o texto fala, em alguns manifestam-se depois. Tem gente que tem que conviver, saturar, para depois falar assim: eu estava errado e não sabia. Cegos guiando cegos. O Evangelho fala deles. Cairão ambos no fosso. Então, tem muita gente que fala essa palavra e vive em pecado. Pecado porque não respeita. Pecado porque não tem dimensão do amor de Deus e empobrece Deus e sua manifestação. Deu uma ideia? Por isso que a gente fala que tem muita religião aí que é materialista. Trabalha o reino da terra, não dos céus. Porque para trabalhar os céus tem que ter muita sabedoria. E a gente reverencia os espíritos que nos ensinaram, que são os nossos irmãos mais experimentados, que vieram até nós, saíram da vanguarda, vieram para a retaguarda para nos ajudar a compreender o futuro que nos espera. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Se vem pecado, vem obra boa. Tem gente aí que não tem religião, conhece nada, dá um show de amor, de caridade. Tem gente que conhece tudo e não é capaz de fazer tudo. Não chega perto. Então, vale para o pecado e vale para as boas obras. Com isso, o nosso tempo se foi, mas nós conseguimos culminar aqui esse capítulo, fiquei muitas semanas. Nós agradecemos a Deus e pedimos paz para todos os dias. Muito bem, gente, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as páginas psicografadas. A vida pede. O universo criado por Deus é infinito em riquezas, todas elas nascidas do amor. Por isso, a vida, para atingir sua plenitude, pede a cada um de nós algo de nós mesmos, como apelo consciente de filhos aos dons que vêm do excelso Pai. A vida nos pede esforço diário, para que a preguiça não nos inutilize a mente, compreensão da vontade de Deus, para que o bem seja o fruto de nosso esforço, aceitação ativa das dificuldades que nos visitam, para que a revolta e a má vontade não nos arrastem à violência, confiança na verdade, para que não sejamos vítimas ou algozes das injustiças, oração sentida, para que nossos dias se iluminem e nos resguardem de dolorosas tentações, devoção à caridade, para que exercitemos as lições mais sublimes que a terra já recebeu do Senhor, o Evangelho de Jesus. Irmãos,
A vida é a dádiva suprema do Criador em toda a criação. Mas para senti-la e dela fazer o caminho de nossa comunhão com o Pai, nos pede boas atitudes e bons sentimentos, ação no bem e fervor na luz. Sheila.